Vocês me ouviram falar ontem e muitos me ouviram falar sobre a natureza de Cristo em anos anteriores. Não vou entrar no assunto do porquê acredito na natureza de Cristo, nas evidências. Vou responder por que acredito que isso é importante. É significativo. Há cerca de 10 anos, o Instituto de Pesquisa Bíblica da Associação Geral publicou esta comunicação a todos os obreiros da divisão norte-americana. A Igreja Mundial nunca viu esses assuntos, da natureza de Cristo e da natureza do pecado, como essenciais à salvação ou à missão da Igreja remanescente. Não pode haver forte unidade dentro da Igreja Mundial do povo remanescente de Deus, enquanto segmentos que se atêm a esses pontos de vista os verbalizarem e os agitarem, tanto na América do Norte quanto nas divisões estrangeiras. Esses tópicos precisam ser postos de lado e não serem instados sobre nosso povo como questões necessárias. Ao ler esse conselho, tive que lutar com essa questão, porque acredito em seguir conselhos. Não acredito em rebeldia. E às vezes é extremamente difícil decidir onde podemos concordar, onde podemos andar juntos e onde não podemos. Onde estão as linhas de demarcação? E como você sabe muito bem, continuo falando sobre esses assuntos nesses últimos anos e vou compartilhar com vocês nesta manhã de forma breve minha razão para fazer isso e para desconsiderar o conselho que meus irmãos sugeriram sobre esse assunto em particular. Então vocês terão que decidir por vocês mesmos qual posição tomar. A questão fundamental no grande conflito que começou com Satanás é desafiar a lei de Deus. Ele disse que a lei de Deus era desleal, era injusta, era arbitrária. E se a lei de Deus é arbitrária, então o governo de Deus não é justo. E se o governo de Deus não é justo, seu caráter é falho, um ponto levando ao outro, até a conclusão de que Deus não deveria estar no trono do universo. Quando Jesus Cristo veio a essa terra, vamos descobrir qual era a sua missão mais importante. Algumas vezes não entendemos plenamente o que ele veio fazer. Abramos em João 8:26. João 8:26. Quase sempre pensamos em Jesus vindo a esta terra em missão de resgate. Pensamos que ele veio salvar almas perdidas e restaurá-las para a vida eterna. E isso é absolutamente verdadeiro, mas há algo mais. João 8:26. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tem ouvido, isso fala ao mundo. Qual era a missão mais importante de Jesus ao descer a esta terra? Aquele que me enviou é verdadeiro. Se isso não ficasse estabelecido, ninguém seria salvo. Não há redenção. Nenhuma alma perdida iria ao céu. Não importa o que Jesus fizesse durante sua vida ou na cruz do Calvário. Se essa frase não pudesse ser demonstrada, nada mais funcionaria. Portanto, esse é o propósito mais importante da encarnação de Cristo. Mostrar que aquele que o enviou é verdadeiro. E Jesus disse, quando falo com você, falo do que ele me disse. Não falo de mim mesmo. Portanto, sou apenas o representante dele nesta terra. É isso que Jesus está nos dizendo. Portanto, a missão mais importante de Jesus Cristo é demonstrar ao universo que Deus é verdadeiro e seu governo é justo. João 14:10. Aqui ele está falando a Felipe. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Vocês veem meus milagres, ouvem minhas parábolas. É o Pai quem faz. Se o Pai estivesse aqui, ele faria as mesmas coisas.
Quando vocês me veem, estão olhando para aquele que governa o universo. Julgue-o por mim. É isso que Jesus está dizendo. Essa é a missão mais importante de Jesus, ao descer a esta terra para redimir a humanidade. Ele desce primariamente para dizer a verdade sobre o caráter de Deus. Uma declaração The Signs of the Times, de 20 de janeiro de 1890, é muito reveladora. Ele veio ao mundo para que ideias errôneas, que Satanás havia conseguido criar nas mentes dos homens, a respeito do caráter de Deus, pudessem ser removidas. Jesus veio ensinar sobre o Pai aos homens. Quando o objetivo de sua missão foi alcançado, a revelação de Deus ao mundo, veja, essa é sua missão, a revelação de Deus ao mundo. Quando isso foi alcançado, o Filho de Deus anunciou que sua obra havia sido realizada e que o caráter do Pai havia sido manifestado ao homem. Quando ele revelou plenamente o caráter de seu Pai, sua obra foi realizada. Porque assim o homem podia ser salvo, seres humanos podiam ser salvos. Aquilo era um subproduto, percebe, da sua missão, que era contar ao mundo e ao universo a verdade sobre o caráter de Deus. Pois bem, esta é a conclusão. O que Jesus faz, como ele vive, é provar que Satanás é um mentiroso no grande conflito, que as acusações de Satanás contra o caráter de Deus são falsas. Como é que Cristo faz isso? Como ele pode provar que Satanás está mentindo a respeito do caráter de Deus? Coloquei duas letras aqui no quadro. A acusação A e a acusação B. Há duas acusações que Satanás faz contra a lei de Deus. A primeira é que diz que seres humanos não caídos, anjos não caídos, não podem guardar, não precisam guardar. Não é relevante que guardem, eles têm mentes, podem pensar por si mesmos. Adão e Eva, por que precisam da lei de Deus? Deus os criou à sua imagem, eles podem pensar por si próprios. Eles podem olhar aquela árvore e fazer uma boa decisão. Seres não caídos não precisam da lei de Deus. Não é bom para eles. Não é apropriada para seres não caídos. Essa é a acusação A. A acusação B. A propósito, todos compreendem essa primeira. Não há muita controvérsia em relação a ela. A acusação B é que a maioria, mesmo muitos adventistas, não entendem. E essa acusação é que seres humanos caídos não podem obedecer à lei de Deus. Por ser tão mal compreendida, quero gastar 1 minuto ou 2 para compartilhar as evidências sobre esse ponto. Será que Satanás faz mesmo essa acusação? Que eu chamo de acusação B. Ouça atentamente. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 136. Satanás, o anjo caído, declarara que nenhum homem podia guardar a lei de Deus, depois da desobediência de Adão. Essas eram pessoas caídas ou não caídas? Claramente caídas, não é? Nenhum homem podia guardar a lei de Deus depois da desobediência de Adão. Ele alegava que toda a raça humana estava sob o seu domínio. Signs of the Times, 16 de janeiro de 1896. Satanás declarou que era impossível aos filhos e filhas de Adão guardarem a lei de Deus, e assim acusou Deus de falta de sabedoria e amor. Se eles, filhos e filhas, eu e você, não podiam guardar a lei de Deus, então era culpa do doador da lei. Jesus se humilhou vestindo sua divindade com a humanidade, para que pudesse se colocar como cabeça e como representante da família humana, e por preceito e exemplo condenar o pecado na carne, e desmentir as acusações de Satanás. A acusação de Satanás: os filhos e filhas de Adão não podiam obedecer. Jesus veio para desmentir isso. Review and Herald, 9 de março de 1905. Veio ao mundo para ser tentado em tudo como nós, para provar ao universo que neste mundo de pecado podem os seres humanos viver vida que Deus aprova. Satanás declarou que seres humanos não podiam viver sem pecar. Que seres humanos? Os deste mundo de pecado. Satanás disse que eu e você, seres humanos, não podemos viver sem pecar. Jesus veio mostrar que isso é falso. Mas algumas declarações. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 252 e 253. Depois da queda do homem, Satanás declarou que os seres humanos tinham se provado incapazes de guardar a lei de Deus.
De novo, Mensagens Colhidas, volume 1, página 255 e 256. A humanidade de Cristo demonstraria através dos séculos eternos a questão que liquidou o litígio. Tomando sobre si a natureza humana em seu estado decaído, Cristo não participou no mínimo que fosse do seu pecado. Como ele respondeu à acusação? Ele tomou sobre sua natureza a nossa natureza caída. Então, minha consagração hoje, uma meditação matinal de 15 de novembro. Parte de sua missão ao vir a esta terra era provar ao universo celestial, a Satanás e a todos os filhos e filhas caídos de Adão, que através de sua graça, a humanidade pode guardar a lei de Deus. O Desejado de Todas as Nações, página 26. Por meio da obra redentora de Cristo, o governo de Deus fica justificado. As acusações de Satanás são refutadas. Evidência clara, não é mesmo? A acusação B é uma acusação muito real. Satanás diz que seres humanos caídos não podem obedecer à lei de Deus. Cristo veio para provar que Satanás é um mentiroso. Agora vamos fazer algumas perguntas. Como Cristo pode realizar sua obra redentora? Como Cristo pode provar que Satanás está mentindo sobre Deus? Percebe? Somente provando que Satanás está errado, Jesus pode ser nosso substituto. Somente provando que Satanás está errado, ele pode ser nosso mediador. Somente então ele tem o direito legal de ficar no lugar do homem, se ele provar que Satanás está errado. Se ele não provar que Satanás está errado, Satanás vence o grande conflito. E a morte na cruz não servirá para nada. A missão mais importante, provar que Satanás está errado no grande conflito. E agora as respostas vêm facilmente. Se Jesus Cristo tomou uma natureza não caída, que acusação de Satanás ele provaria que era mentira? A acusação A. Seres não caídos não podem obedecer à lei de Deus. Eles não precisam dela. Se Jesus houvesse vindo na natureza não caída, ele provaria que a acusação A estava errada, sem nenhuma dúvida. Ele teria demonstrado que os anjos no céu e Adão e Eva, quando estavam em seu estado de inocência no Éden, poderiam obedecer facilmente à lei de Deus. Ele teria refutado a acusação A. Mas agora, se Jesus tomou a natureza parcialmente como a de Adão e parcialmente como a sua, lembram-se do que falamos ontem? Tomando as fraquezas inocentes, mas não as tendências da natureza inferior. Se ele tomou apenas parte da natureza de Adão e parte da minha natureza, o que ele provaria então? Que alguém que é em parte como Adão e em parte como eu pode obedecer à lei de Deus. Existe alguém nessa categoria? Ninguém. Somente com Jesus tomando a natureza caída e provando que na natureza caída a obediência à lei de Deus é possível, ele prova que Satanás está mentindo. Quando disse que filhos e filhas de Adão não podem obedecer à lei de Deus. Porque percebe, ninguém mais o está refutando. Você e eu não refutamos. Nem mesmo Enoque, porque Enoque pecou algumas vezes, antes de chegar à sua própria vitória sobre todo o pecado. João Batista pecou, porque todos pecaram destituídos estão da glória de Deus. Portanto, o único que já provou que Satanás está errado na acusação B, seres humanos caídos não podem obedecer à lei de Deus, foi Jesus Cristo, mas somente se ele veio em nossa natureza caída. Somente se ele veio em nossa natureza caída. Se Cristo houvesse evitado a feiura da nossa natureza, se houvesse recebido um favor especial para ser diferente de nós, então quem neste mundo teria provado que Satanás está errado? E então vem a pergunta: será que estamos mais próximos do final do grande conflito hoje do que estávamos quando Jesus morreu na cruz? E a resposta é não. Se é assim, não temos Redentor. Não temos um substituto que possa ficar em nosso lugar. Não temos um representante legal nas cortes do céu para mostrar que Satanás é mentiroso. Não existe redenção. É por isso que essa questão é muito maior do que a maioria de nós percebe. Porque não estamos falando aqui sobre exemplo. Não estamos falando sobre Jesus nos mostrando como viver. Estamos falando sobre se Jesus pode ser o nosso substituto e representante legal nas cortes do céu. Será que ele pode mesmo ser o segundo Adão? Percebe, quando o primeiro Adão pecou, o domínio foi dado a Satanás.
Satanás governa este mundo. Qual seria a única maneira de recuperar esse domínio? Não por você e eu. Não por Jó. Não por Enoque ou Elias. O domínio poderia ser somente recuperado pelo Filho de Deus. E esse domínio só poderia ser retirado das mãos de Satanás se ele provasse que Satanás estava errado mentindo no grande conflito. Não somente na metade do que Satanás disse, mas em tudo o que Satanás disse. E é por isso que esse assunto se tornou muito importante. Para Jesus como nosso substituto, não apenas para Jesus como nosso exemplo. Com muita frequência é dito que aqueles que creem na natureza caída enfatizam o exemplo de Jesus. Os que creem na natureza não caída enfatizam o papel substitutivo de Jesus. Isso é falso. Essa natureza caída é fundamental no papel substitutivo de Jesus, para tomar o meu lugar e para recuperar o mundo de Satanás. Essa é a parte da razão por que adoto essa visão. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que a natureza caída de Jesus foi absolutamente essencial à sua obra, de demonstrar que Satanás estava errado e de que Deus estava certo no grande conflito. Não era uma opção, era absolutamente essencial. Encontrei uma carta de uma pessoa na Austrália que disse algo muito pertinente sobre isso. Juntamente com 2/3 do número original de anjos, a despeito dos ferozes esforços de Satanás para tentá-los e enganá-los, a despeito de terem apenas um conhecimento parcial da natureza e dos resultados do pecado, nenhum único ser de todos os mundos habitados cedeu ao pecado e perdeu seu direito à vida eterna. Pense nisso por um momento. Satanás usou seus melhores esforços para trazer toda a hoste angelical com ele. 2/3 disseram não. Um universo inteiro não caído disse não a Satanás. Portanto, Satanás se esforçou ao máximo, mas fracassou com a maioria dos seres não caídos criados por Deus. Se o Filho do Deus Altíssimo houvesse tomado a carne humana apenas para provar que seres sem pecado, com natureza sem pecado, podem guardar perfeitamente a lei de Deus, haveria uma humilhação infinita para provar o que já estava obviamente provado. Considere isso. O universo inteiro de seres provaram que seres não caídos podem obedecer perfeitamente à lei de Deus. Por que Jesus precisaria provar isso de novo? Não poderia haver maior, mais custoso, mais trágico exercício de futilidade. A alegação de Satanás é que Deus é um tirano. Tanto que é impossível redimir anjos e seres humanos caídos. O que Jesus precisava provar era que o pecado é o verdadeiro tirano, que a lei de Deus é santa, justa e boa, que pecadores podem se arrepender, pecadores podem ser perdoados, pecadores podem ser justificados, pecadores podem viver novamente em harmonia com os princípios de sua lei e ocupar uma posição de dignidade e respeito próprio. A vida, morte e ressurreição de Jesus provou tudo isso por toda a eternidade. Achei essa carta muito perspicaz. Jesus veio provar o que já havia sido provado? Claro que não. Ele veio provar o que ninguém havia provado antes. E é por isso que ele sofreu e morreu por nós. Mas há uma segunda parte. A parte substitutiva do porquê Cristo tomou nossa natureza. Há outro aspecto disso também. Tome a sua Bíblia e leia comigo Apocalipse 14:5. Descrevendo o grupo conhecido como 144.000. O verso 5 é um resumo do caráter deles. E na sua boca não se achou engano, nenhuma fraude, nenhuma hipocrisia, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Essa é uma curta descrição do caráter da última geração que viverá nesta terra. O indivíduo há mais de 30 anos observou com inteligência. Aqueles que ensinam que Cristo tomou a natureza humana superior traçam a conclusão lógica de que é impossível ao resto da humanidade, aos caídos, obedecer perfeitamente à lei de Jeová nesta vida. Percebe? Retornamos à questão de qual acusação Cristo refutou. Se ele refutou a acusação A, o que ele teria provado para a última geração? Que eles podiam obedecer à lei de Deus com sucesso,
quando tivesse a mesma natureza da humanidade não caída. Se Cristo provou que a natureza não caída pode obedecer à lei de Deus, e que homens não caídos podem obedecer, então quando é que os 144 mil poderão demonstrar isso? Na glorificação. Na segunda vinda. Quando receberão uma natureza perfeita. Isso seria a prova de que os 144 mil podem viver vidas perfeitas. A partir do momento em que receberem a mesma natureza perfeita que Adão tinha e que Cristo tinha, se ele tomou a natureza não caída. O que foi aquilo que lemos em Apocalipse 14:5? Que na segunda vinda de Cristo, os 144 mil se tornam perfeitos? Não, não foi isso. Somente se ele tomasse a natureza caída, poderia ele provar a uma raça esperançosa expectante nessa terra que existe uma possibilidade de se viver uma vida perfeita antes do fechamento da porta da graça. E claro, como vocês estão sabendo, a IASD, tanto quanto eu saiba, é o único grupo que ensina o fechamento da porta da graça antes da segunda vinda de Cristo. E somente se Cristo tomasse a natureza caída, é que essa opção se tornaria clara como cristal. Se não fosse assim, seria um ponto no escuro. Poderiam eles viver vidas perfeitas? Quem já provou isso? Quem já mostrou que alguém poderia viver uma vida perfeita, numa natureza caída? Jesus não tinha uma natureza caída. Portanto, ninguém provou isso. Portanto, a única maneira disso ser mais que uma possibilidade teórica para o fechamento da porta da graça e os 144 mil vivendo vidas perfeitas é se Jesus tomou a natureza caída e provou que um povo no final dos tempos, com naturezas caídas, pode obedecer perfeitamente à sua lei. Uma geração inteira. Percebe, estamos mudando de uma possibilidade teórica para uma realidade concreta, viva, de carne e osso. Jesus viveu em perfeita obediência. E aos 144 mil é dada a certeza de que o poder de Deus pode fazer isso em suas vidas também. É aqui que se torna uma realidade prática, de que podemos nos apossar disso em fé. E dizer o impossível. Isso parece impossível para você? Parece para mim? Viver uma vida sem pecado em carne pecaminosa? Apossar-nos desse sonho impossível e dizer lá está a evidência concreta de carne e osso, de que ele pode fazer isso na minha vida também. Vou acreditar nisso pela fé. Portanto, também sugiro que essa é a única questão crucial. Review and Herald, 7 de maio de 1901. Deus requer do homem nada que lhe seja impossível fazer. Cristo guardou a lei provando acima de qualquer controvérsia que o homem também pode guardá-la. Não é maravilhoso? Que homem? Adão e Eva? Você e eu. Cristo guardou a lei provando que você e eu podemos guardá-la. E agora essa declaração surpreendente. No Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 929. Em nossas conclusões, cometemos muitos erros, devido às ideias errôneas acerca da natureza humana de nosso Senhor. Quando atribuímos à sua natureza humana um poder que não é possível que o ser humano tenha em seus conflitos com Satanás, destruímos a inteireza de sua humanidade. Essa é uma declaração impressionante. Deixe-me fazer uma pergunta. Ter a natureza não caída é um poder extraordinário contra o mal? O pecado, a tentação de Satanás? Nenhuma atração vinda de dentro, nenhum impulso vindo de dentro para seguir suas direções erradas. Nada mais vindo de dentro para responder às tentações externas. Eu diria que isso é um poder extraordinário. E esse será o nosso poder por toda a eternidade. Não haverá mais nada vindo de dentro para provocar explosões de temperamento. Nenhum impulso para ficarmos desanimados. Nada que venha de dentro para nos arrastar na direção errada. Que poder extraordinário! E note a declaração aqui. Quando atribuímos à sua natureza humana um poder que não é possível que o ser humano tenha, é impossível termos esse poder até a glorificação. Destruímos a inteireza de sua humanidade. Será que nós, na IASD, seguimos a direção da maioria das igrejas cristãs ao destruir a encarnação de Cristo? Estamos pedindo aos nossos membros para ficarem quietos sobre a única questão que pode derrotar Satanás no grande conflito?
De forma alguma a luz tem se tornado trevas, e as trevas têm se tornado luz. Portanto, vou resumir simplesmente dizendo que a natureza humana de Cristo é essencial e não dispensável para a compreensão de vindicação da lei de Deus e de seu caráter. E é essencial para que Cristo tomasse nosso lugar como substituto. A natureza humana de Cristo é essencial à demonstração final em carne pecaminosa. Nossa carne pecaminosa. De que a lei de Deus pode ser guardada. Enquanto Satanás diz, tem um mundo inteiro dizendo que não, isso é essencial? Acredito que é. Acredito que não podemos ficar quietos sobre essa questão, mesmo quando aconselhados a fazer isso. Porque ficar quieto significa Satanás ganhar o grande conflito. É por isso que acredito que devemos continuar a agitar o assunto. Mais algumas coisas que vocês podem achar interessantes ao concluirmos esse sermão. Isso é, na verdade, o resumo do que quero dizer. O resto serão coisas que vocês podem achar interessante. Donald Shore escreveu um livro recentemente chamado Feito como Seus Irmãos. Ouça o que ele tem a dizer. A ofensa feita ao relato bíblico de que Cristo, sendo feito semelhante aos irmãos, continua a ser uma pedra de tropeço. Não é verdade? Continua a ser uma pedra de tropeço. A presente solene realidade sugere de que a antiga rejeição da pedra angular encontra um paralelo hoje em dia na igreja, ao muitos negarem que a palavra se fez carne. Sabia que fazemos isso? A palavra carne no Novo Testamento significa humanidade caída, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Essa é a humanidade caída, a carne significa humanidade caída. A questão é que a igreja deve encarar hoje quando Laodiceia vai compreender? Será que percebe que ela foi tosquiada e está nua? Será que, como Sansão, podemos aprender de nossa própria história? Ao associarmos-nos com os filisteus, nós também tivemos as 7 tranças da verdade raspadas de nossa cabeça. E assim perdemos nossa missão. Transigência após transigência tem sido feita. Agora é-nos dito que podemos nos sacudir e encontrar forças separados da verdade que nos tem sustentado e feito de nós um povo através de nossa história. É-nos dito que tais coisas como entender a natureza de Cristo e a justiça pela fé num cenário de fim dos tempos não são essenciais à salvação ou à missão da igreja. Somos falsamente assegurados que a igreja mundial nunca viu esses assuntos como centrais e que eles deveriam ser postos de lado, pois são assuntos que Satanás usaria para tirar vantagem do povo de Deus. Somos como Sansão? Ele perguntou, tentando nos erguer com nossas próprias forças para levar a missão de Deus ao mundo, em vez de fazer isso pelo poder de Deus do jeito dele. Outro livro foi escrito há alguns anos, sobre a natureza de Cristo, por Roy Adams. Ele disse em seu livro, minha tese é que a teologia desses 3 homens, Jones, Wagner, Andreasen, provê um terreno fértil para posição sobre a justiça pela fé e perfeição, defendida por certos adventistas atualmente. Sem dúvida, as raízes da agitação atual chegam a Jones e Wagner. Achei esse parágrafo fascinante. É uma admissão clara de que isso foi ensinado na mensagem de 1888. Isso foi parte da mensagem de Jones e Wagner para preparar um povo para a transladação na época deles. Isso não apareceu em tempos recentes. Isso é uma verdade adventista antiga. Número 2, obviamente, isso é uma oposição clara à mensagem de 1888, a mensagem de Jones e Wagner, a que Adams está se referindo em seu livro. Ralph Larson produziu uma boa resposta a esse livro. Vou compartilhar alguns itens da resposta dele. Ao final do ano de 1898, outros líderes da igreja haviam publicado suas próprias visões sobre a natureza de Cristo não diferente da dela, Ellen White, num total de 76 vezes. Jones e Wagner, longe de serem inovadores ou professores de novas doutrinas, estavam na verdade firmemente estabelecidos na corrente principal da teologia adventista do 7º dia, no que se refere à natureza de Cristo e à perfeição cristã. Seus ensinos não foram de forma alguma as raízes dessas doutrinas. Em vez disso, eram os frutos. Em referência a Jones e Wagner, Adam aparentemente selecionou arbitrariamente 2 pessoas, Jones e Wagner, de um grande grupo de líderes do pensamento adventista, incluindo Ellen White.
e delegou a eles a responsabilidade de criar atitudes doutrinárias, que eram na verdade compartilhadas por todos eles. Era Andreasen alguém que aceitou doutrinas estranhas e novas, de Jones e Wagner, e as instou à igreja? Ou ele era apenas um entre uma série de testemunhas que aceitaram de forma geral essas verdades? E o pastor Larson concluiu: não encontramos uma única evidência de que qualquer de nossos líderes ou membros mantinha uma visão diferente da corrente principal sobre a natureza de Cristo ou sobre a perfeição de caráter até meados do século XX. Nenhuma. Uma outra reação ao livro de Adams veio de uma fonte diferente. Isso foi em 94. Veio de uma revista chamada Good News Unlimited. Isso lhe soa familiar? Essa é a publicação de Desmond Ford, na Califórnia. E Desmond Ford respondeu ao livro de Adams também. Ouça o que ele respondeu. Finalmente, depois de um século e meio, a IASD publicou um livro devotado inteiramente ao assunto vital da natureza sem pecado de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Natureza não caída. As casas publicadoras da denominação têm hesitado em proclamar essa verdade em qualquer publicação de apelo acadêmico. Eu recomendo o livro de Adams de todo o coração. A Natureza de Cristo de Roy Adams é, tanto quanto eu saiba, o primeiro em publicações adventistas. É o primeiro livro oficial adventista do sétimo dia a afirmar a natureza sem pecado de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que frase interessante. Uma clara admissão a partir de sua perspectiva de que Adams está desbravando um terreno novo no adventismo. Mesmo em 94, ao dizer que Jesus tomou a natureza não caída. Essa é uma análise interessante do livro de Adams. Estão vendo de onde estão vindo as recomendações? Analise isso com muito cuidado ao fazerem sua decisão sobre o que é falso e o que é verdadeiro nesse assunto. Agora eu vou compartilhar umas pequenas informações. Algo que acho que vocês não sabiam. Porque eu lecionei com Desmond Ford e eu não sabia disso. E eu só descobri isso quando eu li esta resenha de livro em 94. O Dr. Adams, ele discorda do Adams em um ponto. O Dr. Adams assume a visão popular adventista, encontrada nos escritos de Ellen White, de que o destino da raça humana oscilou na balança quando Cristo veio à Terra. Não houve, de acordo com Adams, certeza absoluta de que Jesus venceria, conquistaria e completaria a expiação com sucesso. Em outras palavras, Cristo poderia ter pecado. Foi isso que Adams disse em seu livro. A salvação da raça humana não oscilou na balança quando Cristo veio. O sucesso estava absolutamente assegurado. O que ele está dizendo? Não apenas que Cristo não pecou, mas que Cristo não era capaz de pecar. Ele não era capaz de pecar. Eu não sabia disso. Ele nunca disse isso no Pacific Union College aos meus ouvidos. Mas aparentemente isso é exatamente o que ele acredita sobre esse assunto. E você sabe de onde isso vem? Isso vem de um livro teológico protestante sobre esse assunto. A possibilidade de Jesus pecar e cair é uma ideia atroz. Porque se fosse assim, o próprio Deus seria capaz de pecar. O que isso é uma blasfêmia só de pensar. A ideia de que Jesus poderia de fato vir a esta terra e correr o risco de pecar é blasfêmia para a maioria dos cristãos. Porque Jesus é Deus. Deus não pode ser tentado. Deus não pode pecar. E se Jesus é Deus, ele é incapaz de pecar. E claro, se é assim, ele tem que ter uma natureza não caída, pois ele trouxe isso do céu. Não apenas uma natureza não caída, mas uma natureza deificada. Uma natureza como aquela que ele teve por toda a eternidade. Que é maior do que a natureza humana, obviamente. E a esse ponto, Jesus não era capaz de pecar. Estamos voltando à predestinação aqui. A doutrina da predestinação ensina que eu e você somos predestinados antes de nascer, para a salvação ou para a perdição. E isso inclui a ideia de que quando Cristo veio, ele estava predestinado ao êxito.
Ele não era capaz de falhar. Onde então está a encarnação de Cristo? Como poderia ser provado que Satanás é mentiroso se isso é verdade? Satanás diria, isso é uma armação. É impossível para mim tentá-lo. Para que trazer 3 grandes tentações do deserto, quando Satanás sabe que Jesus Cristo não cederia a elas? Que desperdício de energia. Será que Satanás é o ser mais estúpido que já viveu? Por que tentar? Por que não ir para o resto do universo e dizer, veja, o teste que Deus armou é uma farsa. Ele proíbe a livre escolha. Ele não me permite acessar aquele que, segundo ele, libertaria a raça humana. Nem sequer posso tentá-lo. Ele não pode ser tentado. E essa é a conclusão do mundo cristão conservador sobre a natureza de Cristo, que tem se infiltrado em nosso pensamento. E embora nem todos os estudiosos adventistas que acreditam na natureza não caída aceitem isso, essas duas coisas estão ligadas, porque foi dali que isso veio. A ideia de que Jesus não era capaz de pecar ou de cair. Ou Jesus não era capaz de pecar, ou ele podia pecar. Mas não veio ao nosso mundo exatamente como nós. É isso que estamos falando. Alguns de nossos estudiosos estão dizendo que ele não era capaz de pecar, como Desmond Ford. A maioria de nossos estudiosos dizem que ele podia pecar, mas que na verdade ele tomou a natureza não caída. E portanto era improvável, percebe? Que ele pecasse naquela natureza. Ele foi blindado e isento de nossas tentações. A razão para dizer ao nosso povo que esse assunto é desnecessário não é propriamente por ser falso, mas porque nossos irmãos acreditam que ele é divisivo. E, portanto, eles nos instam a não falar sobre isso. O divisionismo está sempre no olhar do observador, não é? Deixe-me ler algo de Hank Haganeth. Eu li algo dele ontem, orador de rádio, que segue a linha de Martin, Barnhouse e Kenneth Samples. Não é mais requerido dos cristãos que façam do domingo seu dia de descanso, assim como não se requer isso do sábado. Entretanto, claro, eles são perfeitamente livres para fazer isso. De fato, criticar a observância do domingo e então separar-se do resto da igreja por isso é tão legalista quanto divisivo. O que é divisivo não está sempre no olhar do observador? Que doutrina, que verdade, que ensinamento! É desnecessariamente divisivo e deveria ser posto de lado. Nosso irmão Haganeth diz, coloquemos esse assunto de sábado de lado. Somos todos irmãos em Cristo. Não vamos dividir a igreja por causa disso. Precisamos nos unir e não dividir o corpo de Cristo sobre algo tão desnecessário quanto a observância do sábado. Esse é o concílio do nosso irmão Haganeth. E o concílio de nossos irmãos sobre a natureza de Cristo é exatamente a mesma coisa, não é? Não vamos dividir nossa igreja sobre algo tão desnecessário como a natureza caída de Jesus Cristo. E eu digo que quando Deus fala, nada é desnecessário, quer seja o sábado ou o estado do homem na morte, ou 1844, ou a negação do arrebatamento secreto, ou a natureza humana caída de Cristo. Se Deus fala, vale a pena ser divisivo sobre isso. Porque Jesus diz, não vim trazer paz, mas espada. Irmãos e irmãs, precisamos tomar uma decisão. Seguir conselhos, eu amo seguir conselhos tanto quanto eu posso. Mas essa é uma área em que um conselho equivocado nos foi dado. Faça a sua decisão. Falamos nessa semana sobre ser adventista do sétimo dia. Sobre o que é singular no adventismo, vimos algumas coisas, não vimos? Há toda uma série de áreas que são exclusivas ao adventismo do sétimo dia. A maioria delas são áreas que não investimos tempo. Pensamos sobre o estado do homem da morte, sobre o sábado e tudo mais. Mas eu não falei nada sobre isso. Falei sobre o nosso evangelho de salvação, a justiça pela fé. Isso é o que é único no adventismo. As outras coisas são frutos dessa singularidade, as doutrinas que defendemos. Mas o coração e alma de nossa singularidade é Jesus Cristo e a salvação pela fé. O corpo e alma da singularidade da mensagem adventista
E eu farei um apelo a cada um de nós hoje, revisarem nosso pensamento. Por que somos adventistas do sétimo dia? Quão parecidos somos com os cristãos e as igrejas ao nosso redor? E no que precisamos nos diferenciar deles e trazê-los para uma melhor compreensão? Sim, juntemo-nos a eles em todos os aspectos, em que estão seguindo a verdade, mas naquilo em que estão enganados, e que Satanás os destruirá no fim dos tempos, precisamos em amor e misericórdia atraí-los para um melhor caminho. Em amor, para que eles não recebam as 7 últimas pragas. Portanto, irmãos e irmãs, eu quero ser adventista do sétimo dia hoje. Eu sei dos rótulos. Ultratradicionalista é um dos nomes. Ultraconservador, divisivo, legalista, fanático. Pessoal, não se importe se alguém o chamar de fanático. Apenas não seja um. Não seja um, irmãos e irmãs. É fácil se tornar fanático sobre a verdade e levá-la longe demais. Não se importe se o chamam de fanático. Apenas não seja um.